Começou a me perguntar, Paulo, por que você me persegue? Ele bateu na cerveja, ele saiu e foi com a cara na poeira. Não adianta levantar com todo o giro, descer com os giros, ele tá com fogo. Quem mexer com o giro não é brincadeira. Quem tocar no peito giro vai com a cara na poeira. Não adianta levantar com todo o giro, descer com os giros, ele tá com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, ao inteiro ele não vai dar palavra, ele vai ganhar. Israel estava sendo humilhado pelo gigante malvado e Davi apareceu e perguntou quem é esse tipo pra tocar no povo de e apontar o Deus do céu. Porém Davi chamou ele para batalha e o Deus que não batalha por ele ficou de pé. Davi jogou a pedra e o gigante ele quebrou e então ele caiu e foi pra cara na poeira. Não adianta levantar com todo o giro, descer com os giros, ele tá com fogo. Quem descer com o giro não é brincadeira. Quem tocar no peito o giro vai com a cara na poeira. Não adianta levantar com todo o giro, descer com os giros, ele tá com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, ao inteiro ele não tá com a maneira de ganhar. Para amaldiçoar o povo que Deus escolheu. Ele abortou o anjo e foi andar no caminho que Deus não queria falar. Subiu ao monte e abriu a sua boca, foi para amaldiçoar, mas não amaldiçoou. Ele dizia não posso amaldiçoar esse povo de Betá, e foi Deus que conquistou. Não adianta levantar contra o giro, descer com os giros, ele tá com fogo. Quem descer com o giro não é brincadeira. Quem tocar no peito giro vai com a cara na poeira. Não adianta levantar com todo o giro, descer com os giros, ele tá com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode ser ele não deixa falar verdadeira. Não adianta levantar com todo o giro, descer com os giros, ele tá com fogo. Quem descer com o peito giro não é brincadeira. Quem tocar no peito giro vai com a cara na poeira. Não adianta levantar com todo o giro, descer com os giros, ele tá com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode ser ele não deixa falar verdadeira. Quem levantar contra o povo de Deus, pode ser ele não deixa falar verdadeira. Mais palmas para exaltar o Senhor da igreja. Mais palmas, mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Igreja amada do Senhor, já já o missionário Viveranda vai estar em direto, amém? Com o povo aqui do país de Portugal, amém?